Pegue 20 crianças hiperativas, coloque todas elas numa aula de yoga, para que elas possam fazer meditação, respiração consciente e movimentos lentos. Parece uma receita para fazer o professor ficar doido, mas para quem trabalhou 20 anos em consultoria tributária, com prazos apertados e muita responsabilidade, isso é moleza. Fabiana Bressani resolveu largar o mundo corporativo pois não aguentava mais o estresse, um estresse que chegou a afetar sua saúde e ainda era impulsionado pelo seu perfil agitado. Foi na yoga onde ela se encontrou e não quer sair mais. Hoje ela dá aula de yoga para todas as idades, desde crianças do pré-escolar até aposentados. Ouça agora mais um episódio do podcast Nada de Pânico, na temporada onde conversamos com quem mudou de vida depois dos 40, pois nunca é tarde para buscar nossos sonhos. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio, da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com profissionais que deram uma guinada na sua vida, resolveram fazer algo diferente, encontrar novos desafios, e muitas vezes já depois de um certo tempo, já com profissionais sêniores, Tem várias histórias muito interessantes, já publicamos várias, vocês podem olhar e ouvir as outras, que já rolaram, que realmente é muito legal. Eu sou Ricardo Manda, eu sou o host Nada de Pânico, que vou estar aqui com vocês, e eu peço para vocês, seguir a gente, dar seu joinha, curtir, enfim, seja na plataforma de podcast, seja no YouTube, onde você se sentir mais confortável, siga a gente lá para não perder nada. E, claro, compartilhar com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, aquelas pessoas que possam se beneficiar de todas essas histórias, ensinamentos que a gente está trazendo para vocês. Além disso, a gente está com uma pesquisa de opinião. Então, eu peço a colaboração de vocês. Vocês vão ver aqui embaixo na descrição um linkzinho para vocês clicarem. A pesquisa é muito rápida, acho que em menos de 1 minuto vocês já respondem. E para a gente é muito importante, para a gente saber o que a gente pode fazer de diferente, fazer melhor, tá? Legal, e hoje vamos ter um papo aqui com a Fabiana Bressani. Ela é de Campinas, Fabiana, eu não perguntei para você se você é, imagino que sim, Eu vivo aqui há 20 anos, mas eu não nasci aqui. Tá, então não é uma campineira, só mora. Então, a Fabiana ela tem uma formação em economia, depois trabalhou muito em compliance e tributação, e hoje ela é professora de yoga e meditação. Então, talvez seja um papo meio zen hoje, e a gente vai ter aí a participação do Jorge Lacombe e do Sérgio Azevedo para ajudar a gente nesse bate-papo. Então, vamos começar, Fabiana. Fica à vontade aí de dar suas primeiras palavras, sua primeira introdução. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Sérgio Lacombe. Obrigada pelo convite. Ao Rui também, que não está aqui, mas que foi a partir dele que a gente chegou, E eu quero agradecer, então, pela oportunidade e que seja uma inspiração para as pessoas que pensam em fazer a transição e tem aquele medo natural, para a gente poder compartilhar um pouquinho dessa vivência. Ah, sem dúvida, quando a gente quer fazer uma mudança, seja ela qual for, geralmente dá um medinho, E Fabiana, indo direto em yoga e meditação, quando que você resolveu focar nisso? Bom, então, só fazendo uma retrospectiva, eu falei que eu moro em Campinas há 20 anos, mas, na verdade, vai fazer 23 anos esse ano que eu estou aqui em Campinas. E o yoga e a meditação entraram na minha vida, na verdade, porque eu tive uma situação delicada, Eu tive um aborto, antes da minha primeira filha, e aí, por conta disso, eu desenvolvi um medo, de engravidar novamente, fiquei preocupada de como seria, e na época o obstetra com quem eu me consultava, ele indicou, falou, você está muito ansiosa, vamos tentar baixar um pouco isso e procure yoga, vai fazer yoga, E aí foi como o yoga entrou na minha vida, nessa época, lá em 2003, eu fui procurar e comecei a fazer as minhas primeiras aulas de yoga aí nessa época, Então foi assim que entrou na minha vida o yoga há 21 anos. Então faz tempo, 21 anos atrás, Isso. E a questão de você mudar, Você tinha uma carreira, como economista, focada em compliance, tributação, eu vi que você trabalhou em várias empresas. Quando que você resolveu fazer essa mudança, ou deu esse trigger em você de,
vou me dedicar a isso que eu vou ser mais feliz. Eu acrescentando assim o que o Mandel falou, essa questão do yoga ir crescendo dentro da sua vida a ponto de você chegar e dizer que agora não é mais essa economia, agora é yoga. Como é que foi? Foi assim, suave ou de repente teve algum projeto estruturado para sair de um ponto e chegar no outro? Porque entendo que você estava fazendo paralelo as duas coisas. Você continuou trabalhando e fazia as aulas de yoga, não é isso? Vou contar essa parte para vocês, então. Então, assim, na verdade, o yoga entrou nesse momento na minha vida e aí eu era praticante de yoga. E aí, durante muitos anos, 10 anos, para dizer a verdade, eu trabalhava na área tributária, né? Então, comecei em empresas de consultoria, a falecida Arthur Andersen, vocês devem se lembrar, sim, né? Então, eu comecei na Arthur Andersen em Ribeirão Preto, no final de 94, e aí, então, fui desenvolvendo a minha carreira dentro dessa empresa. Aí, um dado momento, ela fechou o escritório em Ribeirão, e eu vim para Campinas, ainda Andersen na época, né? Trabalhei aqui, até o momento em que aconteceu o que aconteceu, ela deixou de existir, fui para a Deloitte. Então, tudo isso, todo esse tempo, né, trabalhando bastante, com muitas viagens, muita dedicação, que é uma coisa muito intensa, essa área tributária, não diferente do que é hoje, sempre foi muito intensa, né? E aí, nesse meio tempo, eu me casei e tive, assim... E sempre muito dedicada com essa correria toda, eu ficava sempre pensando, mas será que essa profissão é que eu vou fazer sempre, né? Ela é uma profissão interessante, muito dinâmica e tudo, mas eu sempre pensava, será que é isso mesmo? Ia passando as coisas pela minha cabeça, né? No momento em que eu tive essa situação e que aí eu fui... tive essa questão do aborto e coloquei o yoga entrou na minha vida, aí foi que eu comecei a olhar para isso, não ainda como uma possibilidade, mas como algo que me fazia muito bem. Ele era o meu contraponto. Então, tudo aquilo que ocorria demais, que eu agitava demais, tanto fisicamente, de viagem e tudo mais, quanto emocionalmente. E aí, aquilo foi, né, me segurando pelo outro lado. E até interessante, porque uma das primeiras vezes que eu fiz, ou a primeira vez até, que eu entrei numa sala para fazer a prática de yoga, eu me sentia assim, falava, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque minha vida é tão agitada, aquele turbilhão de coisas, e aí eu entrei lá e a pessoa falava, agora você vai sentar, vai respirar. Eu falava, imagina. É um choque, né? É um choque inicial, né? Eu falava, não é possível que eu estou aqui dentro com um monte de coisa que eu tenho para fazer. Isso aconteceu comigo a mesma coisa, Fabiana. Só que eu desisti da primeira aula. Não consegui me concentrar de maneira alguma. Foi muito curioso, porque ao mesmo tempo que eu me sentia assim, né? Falava, não vou continuar, tinha alguma coisa que falava, volta. Era o meu contraponto. E aí, um dia no trabalho, um amigo veio e me emprestou, né? Assim, lê esse livro que eu comentei, alguma coisa que eu estava começando, ele me deu um livro que é o livro do professor Hermógenes, que chama Yoga para Nervosos, né? Eu acho que eu era nervosa, né? Era vista como alguém nervoso, e ele, olha, leva esse livro para você dar uma olhada. E assim, sabe quando parecia que as coisas, elas vinham, eu tentava empurrar, mas elas chegavam em mim de novo, empurrava e elas voltavam, né? E aí, bom, comecei a praticar, fui percebendo que aquilo me fazia bem. Não era uma aluna muito exemplar, porque como eu trabalhava, né, aí já na época que eu não estava mais na consultoria, porque assim, então, pela linha do tempo, em 2006, que eu tive o meu segundo filho, eu comecei a avaliar a possibilidade de sair da consultoria, em razão das viagens, tá? Uhum. E aí, no momento em que eu saí de licença maternidade, eu trabalhava na consultoria, mas atendia vários clientes, né, por conta disso. E eu sinalizei para o meu chefe na época que eu tinha vontade de parar de viajar tanto, que aquilo não estava sendo, né, compatível com a vida que eu queria ter. E aí, nessa minha licença, o cliente que eu atendia há muitos anos, que era De Pascoal, me convidou para ir para lá. Então, logo que eu voltei da licença maternidade, a gente teve uma conversa, o meu chefe antigo, o meu chefe novo na época, para que eu fosse, então, trabalhar na De Pascoal, né? E eu fiquei por 5 anos lá, daí eu falo que eu mudei o lado da mesa, porque eu era consultora e passei a ser, né, aquela que demanda a consultoria.
O cliente. Sempre na área tributária, mas aí então fui cuidar dessa parte lá dentro da De Pascoal, né? E, sim, levando em paralelo e tudo mais, praticando e trabalhando bastante e tudo. Tem viagem, né? Com menos viagem, até ir assim, para uma loja ou outra, ou fazer alguma coisa assim, mas muito mais aqui em Campinas mesmo, né? Enfim, aí as coisas foram fluindo, mas eu sempre com aquela coisa assim, o yoga me trazia esse contraponto que eu achava importante, e aí eu achando que, né, que fazia sentido eu continuar fazendo as minhas práticas. Aí eu saí da De Pascoal em 2012 e fui para o Outback, lá em São Paulo. Então, eu morando aqui, fazia o meu trabalho lá. Então, eu ia para São Paulo durante a semana, dormia lá algumas vezes na semana e voltava. Então, também aquela coisa bem intensa de você ter o trabalho que demanda muito e, além de tudo, as viagens. Né? E a família, né? E a família cansativo aqui, isso, né? com as crianças pequenas, que eles ainda eram pequenos nessa época e tudo. Então, aí eu comecei a pensar, bom, será que eu consigo olhar para o yoga como uma alternativa? Mas ainda assim, muito distante de uma realidade que eu poderia ter. Né? Então, o que eu fiz? No mesmo lugar onde eu praticava yoga, havia um curso de formação de professores. E aí, em 2013, 2012, né, que foi que eu comecei a pensar, eu falei, gente, mas eu acho que eu vou fazer esse curso, né? Eu não me vi ainda naquele momento como uma professora de yoga, mas eu falei, pelo menos eu vou entender um pouco os fundamentos de uma coisa que me faz tão bem, né? Que é do que me fazia sair daquela adrenalina toda, me ajudava bastante. E aí eu falei, vou fazer essa formação. E me matriculei em 2013 e eu comecei a fazer. E fui fazendo as aulas, né, ao longo desse ano de 2013, e tudo caminhando, digamos, em paralelo, né? A minha carreira com o curso de formação que eu estava fazendo. No começo de 2014, mais precisamente no final de março, último dia de março, eu estava voltando de São Paulo para cá. Nesse dia eu estava de fretado, porque às vezes eu ia de carro, às vezes eu ia de fretado, esse dia eu estava no fretado, e eu tive um pânico, uma síndrome do pânico, né? Eu tive a sensação de que ia acontecer alguma coisa muito grave, tudo, enfim. Eu sofri um burnout depois que eu vim descobrir isso, e aí eu fiquei afastada do trabalho. Né? Então, a partir do dia 1º de abril, aí por 2 meses, eu fiquei praticamente assim, impossibilitada de trabalhar por conta dessa depressão muito profunda que me deu, que eu acho que foi assim um pouco da junção dessas coisas, e eu começando a ver que realmente eu queria fazer a transição, tinha vontade, mas naquele momento não tinha coragem, né? Porque você tem uma carreira já consolidada, né? Tem um monte de coisa envolvida. Só um pouquinho que eu vou fechar a janela aqui, gente. Tá bom. A carreira já está consolidada, eu tinha as crianças e tudo, então, assim, eu pensativa em relação a isso. E foi aí, um gatilho? Foi um gatilho? Foi. Eu acredito que foi o que me fez chegar nisso, porque, assim, por mais que fosse muito intenso o meu trabalho lá no Outback, como é mesmo nessa área, eu gostava da empresa, né? Eu gostava do meu chefe na época. O Outback é uma empresa muito interessante, assim, os donos muito assim participativos no dia a dia das operações, então era um lugar que eu gostava de trabalhar. Mas já estava chegando no fim o meu ciclo daquele mundo corporativo muito intenso. Então eu falo hoje que eu até agradeço pelo fato de estar no Outback no momento em que eu decidi terminar com a minha carreira no mundo corporativo, porque não foi assim um lugar em que eu não estava feliz, né? Eu estava feliz com aquelas pessoas, eu não tinha assim uma razão específica, o chefe era ruim, não tinha a equipe que eu gostava de ter, não, era tudo bom, mas chegou o fim do meu ciclo, né? Hoje eu falo com tranquilidade, mas eu acho que aquele burnout ele foi no momento em que eu tive
a noção de que aquilo estava acontecendo, né? Bom, aí o meu chefe foi maravilhoso na época, até eu falei para ele que eu, né, fiquei afastada realmente das minhas atividades. Quando eu comecei a voltar, que aí eu fui pegando algumas atribuições de volta para ver se eu estava bem e tudo, eu tive uma reunião com ele e disse, olha, realmente eu não vou mais continuar, né? Eu quero me dedicar para o curso que eu estou fazendo, eu ainda não sei se eu vou ser professora ou não, mas nesse momento eu acho que é a hora de eu fazer a minha pausa, né? E ele achava que ainda era em razão daquilo tudo que eu tinha vivido, né? Ele falava, calma, fica aí na sua casa. Eu comecei a fazer o home office antes do home office que aconteceu. Eu comecei a fazê-la naquele ano. Então, eu ficava aqui na minha casa, monitorando o trabalho da equipe, das lojas, tudo por aqui, né? Se eu tinha que ir para São Paulo, aí o motorista me buscava, alguma coisa assim, mas eram muito raras as minhas idas, né? Mas mesmo assim, eu já estava decidida que eu ia sair. Então, foi muito bacana na época, porque assim, ele me deu todo esse apoio, né? E ainda me pediu para ajudá-lo a entrevistar as pessoas para colocar no meu lugar quando eu saísse, né? Então, a gente fez esse processo. Isso é que é confiança, né? Foi muito legal, né? Então, eu falo que eu saí assim, com o meu coração muito tranquilo de que eu tinha feito um bom papel, né? Então, eu desempenhei um papel que foi ótimo para eles, foi bom para mim, mas tinha chegado o meu momento de fazer a transição. E aí a gente fez a entrevista das pessoas, contrataram, então, a pessoa que ficaria no meu lugar. Eu fiquei com ela por 15 dias para passar todas as coisas. E no finalzinho de setembro, foi o último dia útil do mês de setembro, lá de 2014, eu estava, então, finalizando o meu tempo de mundo corporativo. E olha no dia seguinte você já tinha aluno e começou a dar aula? Lacombe, no dia seguinte não, mas no dia 10 de outubro eu comecei a dar minha primeira aula de yoga, você acredita? Eu ia falar que no dia seguinte você fez a meditação logo de manhã mais leve. Não, foi um negócio tão intenso, porque eu saí, então me despedi, terminei, fechei meu ciclo. Fui fazer uma aula no lugar onde eu estava fazendo a minha formação, um sábado de manhã, que era com uma professora específica que dava essa aula do sábado. Naquele dia, especialmente, essa professora não tinha ido e uma outra professora estava substituindo. E aí eu fiz a aula, cheguei no final, falei, nossa, que aula boa, muito obrigada, né? Que legal e tudo. Aí eu falei, não vejo a hora de começar a me sentir fazendo isso também, né? Aí ela falou assim, então, olha só, eu dou aula numa ONG, mas eu preciso sair de lá. Você não quer pegar? Não tinha terminado. Caramba. Eu falei, quero. Pensei que fosse um estágio, mas não, era um emprego mesmo. Gente, aí eu fui com ela numa vez para ela me apresentar e comecei a dar aula nessa ONG, onde eu fiquei por 3 anos e meio dando aula para o pessoal da terceira idade, lá no Jardim Garcia, que é um spa, na verdade é um projeto que chama Progen, né? Então é de atendimento às pessoas da terceira idade com várias atividades, né? Várias oficinas e tudo mais. E aí eu assumi a oficina de yoga lá e foi assim maravilhoso, assim, como uma escola para mim mesmo, porque eles já tinham experiência de ser alunos há muitos anos, né? As oficinas vinham há muitos anos e iam trocando os professores. Então, eles eram alunos mais experientes do que eu era professora, nunca tinha praticado, né? Foram te ajudando, né? Foram me ajudando muito, assim, me acolheram de um jeito maravilhoso. E aí eu fui aprendendo a ser professora, né, com eles. Uhum. Aí, no ano seguinte, isso foi 2014, né? No final do ano, aliás, no mesmo final de ano que eu estava terminando a formação, eu comecei a oferecer aqui no condomínio, né? Então, eu falei, gente, estou começando a dar aula e tudo mais. Bom, montamos um grupinho aqui. Montamos um grupo que eu tenho alunas até hoje que fazem aula comigo, que começaram nessa época, né? Aqui no condomínio. E aí, bom, seguimos, mudei, né? Então, comecei a me envolver cada vez mais com isso. E aí, em 2015... Bom, gente, eu estou falando, se vocês quiserem interromper... Não, vai lá. Fabiana, uma pergunta. Vamos lá. A parte financeira não era uma questão? Porque não houve uma quebra. A parte financeira era uma questão, era. Vamos falar dela antes de eu continuar. Então. Bom. E só aproveitando antes, nesse momento, você teve o apoio da família?
Como é que foi esse lado, Sim. a família, amigos? Que muitas vezes, quando a gente vai mudar, né, e se não der certo, aquela coisa. Verdade. Marido também, né? Como é que Na foi? verdade, assim, o meu companheiro é uma pessoa fantástica, então, assim, ele é professor também, hoje nós dois somos professores, mas ele é professor na PUC, professor universitário, e, assim, na época, quando a gente conversava, ele ia percebendo como eu estava, então, assim, o meu estado de cansaço, o meu estado emocional, que ficava muito abalado em relação a um trabalho muito intenso, ele já tinha esses sinais de que alguma coisa eu teria que fazer para melhorar aquela situação, né? A parte financeira, a gente sempre foi dois economistas, né? Bastante prudentes em relação a isso. Então, a gente foi fazendo o nosso pé de meia ao longo dos nossos anos de trabalho, né? Porque o mundo corporativo tem isso de muito bom, que ele te permite né, ter enfim, uma possibilidade aí de fazer isso. Então, a gente foi fazendo o nosso pé de meia também. E aí, nesse momento, eu já tinha muitos anos, né? Já tinha 20 anos que eu tinha trabalhado com isso. E aí, eu falei com ele, ele falou, não, nós vamos fazer a transição, então, né? No começo, logicamente, eu recebia muito pouco, né? Então, meio que era, assim, para eu poder continuar investindo nos meus cursos, que eu fui fazendo outros cursos depois da formação, até que eu conseguisse engrenar, né? Então, no começo, realmente, a gente fica assim, receoso. Eu sempre fui CLT, né? Minha vida inteira CLT, daí você passa a ser autônomo, tem que cuidar um pouco dos meses em que são meses de baixa. Exatamente, né? Isso. Plano de Então, saúde. isso, Então, aí, então foi isso, a gente foi conversando bastante e foi possível, então, fazer a transição por isso, né? Por causa dele, que me apoiou, e por causa daquilo, da reserva financeira que eu tinha feito justamente para o momento em que eu precisasse dela. Essa era a ideia, né? Então, foi isso que aconteceu nesse momento. E, bom, aí em 2015, eu... em razão até de uma das minhas alunas aqui do condomínio me pedir para dar aula para as filhas dela, que tinham 7 e 3 anos na época, eu tive uma experiência super frustrada na primeira vez, porque eu fui tentar dar aula para as duas e não tinha experiência nenhuma com criança. Então, você vai fazer o quê? Aplicar o que você sabe de adultos para as crianças. Foi um caos, né? Porque você não tem uma outra dinâmica para trabalhar com criança. Bom, aí eu falei, bom, talvez isso seja um nicho, né? Porque eu via muito pouco trabalho com criança, tanto aqui em Campinas, né? Aí fui procurar. No Rio, isso é muito forte, né? Aliás, um dos professores que eu mais gosto, com quem eu fiz curso, ele é do Rio, Maurício Salem, ele trabalha com yoga em escolas há mais de 30 anos, né? E aí eu fui me embrenhando pelo mundo, né, infantil, pelo universo infantil, yoga para as crianças. Fiz uma primeira formação em São Paulo e depois fiz essa com o Maurício, né? E aí começaram a surgir as oportunidades de yoga para criança. E aí eu fui entrando também nesse universo do yoga infantil. Então você sacou um nicho, uma oportunidade, e aí começou a adquirir mais conhecimento, né, de como praticar yoga, como lidar com as crianças, como você falou, a dinâmica é a outra. Então você foi se especializando nesse, entre aspas, mercado. Exatamente. E é um mercado mesmo, ele é pouco explorado, porque os professores de yoga, assim, o yoga, ele é uma filosofia, então, normalmente, a gente segue alguns preceitos, vamos dizer assim, né? E trabalhar com criança, você precisa sair um pouco do convencional. Então, quando a gente monta uma sequência para dar uma aula para os adultos, a gente pensa normalmente num campo mais amplo, que é corpo, mente, espírito, né? Então, você vai preparar uma aula que vai ter movimentos corporais, momentos de respiração consciente, conduzida, e meditação. Basicamente, a gente constrói a aula em cima desses 3 pilares.
Quando você vai para o universo infantil, você precisa usar o lúdico muito mais, né? Aliás, você precisa usar o lúdico, né? Com o adulto, não. E aí é mais desafiador. Então, você tem que ter um arsenal muito maior, você precisa sentir o grupo. Às vezes, você monta uma aula com uma faixa etária lá dos 4 a 6 anos, com base numa experiência anterior que você teve, chega no grupo, o grupo é completamente diferente. É outro. E não Então, funciona. assim, trabalhar com crianças, por exemplo, que são de escola Waldorf, é uma dinâmica. Trabalhar com crianças que passam o dia inteiro numa escola convencional é outra dinâmica, né? Então, isso é algo que muita gente não quer, assim, não quer parar para aprender algo novo, se adaptar, né? Exatamente. E para mim foi algo que eu achei que era interessante, né? Que valia a pena investir. E aí eu fiz as formações, comecei a dar aula primeiro em estúdio, né? Então, o que a gente chama de estúdio são as escolas de yoga que tem por aí, né? Oferecendo o meu trabalho, pegando uma turma pequena de 2, 3 crianças. Aí, por exemplo, eu tive o caso de uma criança que tinha TDAH na época e a mãe dela era coordenadora em uma escola. Então, a mãe me procurou para que o yoga fosse uma terapia complementar para essa criança. Ele já tinha um acompanhamento, mas ele fez como terapia complementar. E ela gostou do meu trabalho e me convidou para ir para a escola onde ela trabalhava. Então, foi um processo. Aí, você estando numa escola, a outra fala, nossa, mas essa escola oferece yoga, a minha não oferece. Deixa eu colocar yoga também, que é um diferencial. Aliás, não, pode ir. Proporção, né? Porque hoje você dá conta de tudo ou você já está terceirizando um pouco? Você tá com eu estou terceirizando. Aí eu comecei a ter parceiras para trabalharem comigo, né? Porque eu não dou conta. E assim, na verdade, eu nem quero fazer só. Eu gosto de dar aula para adulto, tanto de yoga quanto de meditação. Então, isso é uma coisa que eu não quero perder, porque eu gosto bastante, né? Então, eu tenho que dosar as horas semanais que eu tenho para poder dedicar tudo que eu quero fazer. Você abriu Quantas uma crianças empresa... estão sob sua responsabilidade aí dessa rede que você controla? Desculpa, Lacombe, eu não entendi quantas crianças estão hoje na sua rede aí de... Olha, o ano de 2023, eu fechei, tá? Não as minhas parceiras, 140 crianças. Mais entre as escolas e as aulas particulares que eu dou. Caramba, você abriu uma empresa e contratou essas profissionais? Não. Eu tenho a minha empresa aberta, mas essas pessoas que trabalham assim, na minha rede, não é nem comigo, né? Na minha rede. Depende muito de como é. Porque, por exemplo, tem lugar em que a gente é contratada, né? CLT. Então, aí a pessoa é contratada também e ela presta o serviço, né? Faz o trabalho dela com os grupos dela. Mas o que eu falo assim, eu precisei começar a recusar algumas aulas, e aí as pessoas são as minhas parceiras, né? Então, por exemplo, nos estúdios, às vezes acontece, eu preciso de uma aula mãe e filho, o estúdio me liga, tá vendo? Eu preciso eu tenho uma mãe com filho procurando aula, você tem disponibilidade? Se eu tenho, eu pego, né? Se eu não tenho, eu passo para outra pessoa. Então, cada um com a sua empresa, né? Cada um. Você é uma empresa, a sua parceira é outra, enfim. Isso. Na verdade, eu cedo o direito ao horário, porque eu não tenho disponibilidade para fazer. Né? Não estou ganhando nada em cima do tempo delas, vamos dizer assim. Porque eu vi que você dá aula em pelo menos 3 escolas, né? Eu dou aula em 2 escolas do Grupo Átimo, que são os 2 progressos, o do Cambuí e o do Taquaral. Eu dou aula no Rio Branco e dou aula no Colégio Tátil, que é um colégio menor, que é para educação infantil e ensino fundamental 1. Legal. Uma coisa que começou a me chamar a atenção é justamente, há uns anos atrás, não tinha esse negócio de, na escola, você ter aula de yoga, meditação. Como é que começou a surgir isso e como você está vendo esse movimento? Né? Pelo jeito, é um movimento crescente, né? Cada vez mais as escolas estão colocando. Como é que você vê isso? É muito interessante isso, Ricardo, porque realmente não tinha, né? Eram poucas as escolas que ofereciam.
A gente tem uma barreira ainda da confusão que existe de entender o yoga como religião ou alguma coisa assim. Então, tem escolas que são muito reticentes em relação a colocar o yoga. Mas, assim, gente, isso tem melhorado muito, né? A percepção que eu tenho é que essas barreiras estão sendo quebradas e tanto a escola como os pais estão vendo os benefícios de oferecer as aulas de yoga nas escolas. Então, está virando um boom. Todo começo de ano, final de ano, começo de ano, é um monte de escola procurando, né? Eu até falei isso. Está querendo colocar, né? E colocar na grade. A esposa do Rui, que foi quem indicou, né, para a gente vir falar, ela está fazendo a formação, né, do curso, e eu dou, no curso de formação hoje, na escola que eu me formei, eu dou um módulo de yoga para crianças, né? Que também não existia. Quando eu fiz a minha formação, não tinha esse módulo dentro do curso. Então, como o negócio está tomando uma proporção maior, as escolas também estão colocando, né, essas escolas de yoga que dão formação para professores, e as escolas, digamos, as escolas da educação normal, né? Educacionais, elas também estão vendo como uma oportunidade. Né? Então, é muito interessante. E aí, assim, dá para a gente trabalhar de várias maneiras diferentes. Né? Você pode trabalhar como o yoga fazendo parte da grade para as crianças que ficam o dia inteiro na escola. Então, escolas em período integral, faz o pedagógico num período e faz as atividades no outro período. Então, a yoga entra assim, não é uma escolha do aluno que está no integral. Todo aluno que está no integral vai fazer todas as atividades oferecidas, dentre elas o yoga. Tem atividade extracurricular. Então, a criança fica no pedagógico e escolhe, depois, no contraperíodo, que atividade ela vai fazer. Né? E tem também um nicho que agora eu estou estudando, junto com as minhas parceiras, que a gente está querendo oferecer, que é a capacitação para os professores. Então, a gente tem um leque de ferramentas, né, um arsenal de ferramentas que a gente pode oferecer para ajudar os professores a trabalhar as crianças durante o pedagógico. No intervalo, no final de aula, né? Então, respirações, noções de meditação, que a gente fala que é interesse pela pausa, para que isso seja cada vez mais, né, permeável, que a escola consiga... E isso eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu fiz uma vez um curso, né, um curso de Agile Coach, né, que eu sou, e eu lembro que o professor era muito interessante. Ele, antes de começar a aula, ele se fechava na sala, ele fazia ali uma meditação, ele sozinho, e depois, quando a gente entrava para começar, a gente fazia uma meditação rapidinha, tá? Para a gente começar. Então, esse era o normal, era o ritual que a gente tinha no nosso treinamento. Né? Então, Ricardo, é isso mesmo. Você falou uma palavra ótima, que é o ritual. Os indianos têm esse ritual da meditação sempre, em todos os lugares, nas escolas, nas casas. Então, a gente cria, né, hábito. Esse hábito, exatamente isso, Ricardo, Sérgio. A gente cria o hábito de parar, de fazer a pausa e depois a gente continua, vai ter que fazer as coisas, né? Mas, Fabiana, qual é o benefício para a criança em si? Isso que eu ia perguntar. As crianças ficam mais calmas, por exemplo? Você sente uma evolução? Menos ansiosas? Porque eu vejo que essa geração de agora tem muita crise de ansiedade, né? E eu fico me comparando, né? Na nossa época, né? Lá com o Vimanda, a gente não tinha essas coisas, né? A gente não sabia. Né? Talvez não. A minha sobrinha, eu sempre fui muito exigente na parte acadêmica com ela, né? E um dia ela me falou assim: você que me criou uma ansiedade. E ela teve que ir à terapia simplesmente porque eu cobrava dela notas. Sérgio! Porque hoje acredito que acho que o mercado de trabalho não tem mais espaço para medianos, né? É a minha filosofia, né? E sim para gente boa, porque o mercado de trabalho está cada vez mais enxuto, né? E eu fui acusado disso, eu fiquei assim, gente, meu pai fez isso comigo a minha vida inteira, e ela teve que ir para terapia, teve que isso, e ainda me acusou que eu criei uma crise de ansiedade nela. Então, quais são os benefícios realmente numa criança, em crianças? Sérgio traumatizado.
Sim. Ô, gente, olha só, o que eu mais percebo, né, principalmente nos pais, é essa questão de assim, como meu filho tem que sair diferente do que ele entrou. Eu quero um filho calmo, né? Fala assim que nenhum pai de criança boazinha procura yoga, né? O pai da criança boazinha não quer, a criança já é tranquila. Então a gente recebe normalmente as crianças Só os que, pestinhos. né, que são Os, mais os hiperativos. Os diabinhos, né? Então, o nosso assim, o nosso papel é, primeira coisa, a gente trabalha muito com os sentimentos, identificação de sentimentos. Então, tem muita criança que agitação normalmente tem uma razão, não a agitação normal. A criança ela é agitada, né? É parte do que é a criança em si. Mas aquela criança que ela passa do ponto da agitação, que ela não consegue se concentrar, ela não consegue fazer uma atividade no grupo, tem alguma razão para acontecer, né? Então, a gente procura trabalhar com eles o quê? A identificação dos sentimentos deles. Porque, às vezes, essa ansiedade ela está pautada em alguma falta, né? Carência de alguma coisa. Então, quando a gente vai dando para a criança, então, a partir dessa coisa, assim, eu estou sentindo raiva nesse momento. Então, a partir da identificação de que eu estou sentindo raiva, como eu posso sair da condição de raiva mais rápido do que eu sairia se eu não conhecesse yoga, né? Então, não é não sentir, não é não ter raiva, não ter medo, não ter tristeza, mas é como eu saio dessa condição mais rapidamente, para eu seguir a maior parte do meu tempo feliz, alegre, sereno, né, estável. E aí a gente tem o quê? Respirações, posturas que a gente vai ensinando para eles, né? Exemplo, estou sentindo raiva nesse momento. Então, eu identifiquei, estou com raiva, né? A gente tem postura, que é a postura do leão, que a gente faz para ativar a musculatura do rosto, a musculatura das mãos, como se você fosse atacar, como o leão faz para atacar, né? Com isso, o que você faz? Você extravasa aquela raiva, sem precisar bater em ninguém, sem precisar, né? E aí a criança vai aprendendo, né? Se eu estou muito sem vontade, sem disposição, preguiçoso, eu vou fazer uma postura da cobra, eu vou abrir meu peito, eu vou olhar para cima, eu vou empurrar meus ombros para trás. Então, sem a gente precisar falar para a criança que é a postura da cobra, que vai deixar ele mais disposto, ou que é a postura do leão, a gente vai colocando isso diante daquilo que se apresenta no grupo ou no indivíduo, quando a aula é para menos crianças, tá? Então, eles vão, sim, isso é comprovado, inclusive, a gente sabe, pelas comprovações, tem estudos, né? Hoje em dia, eu acho que até porque a gente tem o yoga mais presente nas escolas, tem, principalmente na faculdade de educação, pedagogia e tudo mais, pessoas estudando os efeitos do yoga nos adultos e nas crianças. Sim. E a gente tem muito o quê? Depoimento dos pais. Então, no momento em que minha criança estava com medo de tomar vacina, ela sentou e fez a respiração do elevador. Então, eu vou fazer mamãe, vou fazer uma respiração antes de tomar vacina, porque eu estou sentindo medo. Então, essas coisas que a gente fala que são os ganhos que a gente vê, né? Não todo dia, lógico, você vai ter um grupo grande, as crianças são agitadas, não vai ser toda hora, mas a gente planta a sementinha neles. E aí eles vão. E agora, uma turma de criança, quantas crianças dá para fazer ao mesmo tempo? Porque parece complicado você ter esse olhar muito detalhado para cada criança, entender o que cada uma está demandando, poder fazer essa leitura e organizar isso, não virar o caos total, criança pendurada não sei aonde. Lá comigo, olha, eu falo que tem o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é ter até, assim, 6 crianças, 8 crianças, dependendo do grupo, tá? Eu dou aula na escola. Eu tenho grupo de 20 crianças. Caramba. Então, sempre muito mais desafiador, sempre com um assistente junto, né? Então, o processo é mais lento quanto mais crianças eu tenho. Porque para fazer introdução... Não, Fabiana? Oi? Não é estressante, não?
É estressante. Faça um comparativo com o estresse que Mas, você tinha no mundo corporativo e eu já vi. e que você tem agora. Sim, sim. Dá para comparar? É mais São ou estresses menos? diferentes, mas tem, Sérgio, tem por uma série de razões. No meu caso, especialmente, eu não sou pedagoga, então eu falo que eu já tenho um sofrimento maior, porque eu não tenho uma formação, né? Então eu tenho que ficar buscando todo momento. Eu tenho a minha própria mentoria, que eu faço com a professora com quem eu me formei. Então, todos os momentos em que eu tenho, ela é psicopedagoga. Então, todos os momentos em que eu tenho situações que são mais delicadas, eu me recorro. E na escola, eu me reúno, sim, frequentemente com a orientadora pedagógica para tratar os casos, né? Porque não dá, assim, a gente realmente tem situações que são muito especiais e que aí a gente tem que tratar especialmente também. Tá. E uma coisa que eu fiquei curioso, Fabiana, você falou do feedback dos pais, tal, e o feedback das crianças? Ai, Como é que gente, são? é a coisa mais linda que vocês podem imaginar. Olha, eu comecei, falei para vocês lá em 2015. Essas irmãs tinham 7 e 3 anos na época. A de 7 anos, portanto, agora tem 5, 7, 14, né? 14 anos, é. Isso. Pediu para a mãe que queria voltar a fazer yoga. E voltou o ano passado. Está fazendo de novo comigo hoje. Uma outra criança que fez aula comigo pequenininha também, num grupo, num dos estúdios que eu dava aula, o ano passado pediu para a mãe que queria voltar a fazer yoga. Então, assim, eu falo que essas sementinhas que você planta e que a criança percebe que aquilo fez sentido para ela e hoje adolescente, ela quer voltar a fazer, é o prêmio. O nosso maior, sabe? Faz o dia, né? Faz o dia isso, né? Porque você, assim, eu falo que, assim, para mim, eu acho que eu falo com tanto entusiasmo, porque eu vivenciei isso, né? O yoga me tirou de 2 crises grandes, do meu aborto e o meu burnout, e eu sei que funciona, gente. Assim, é um negócio muito forte o quanto funciona. E aí você vai vendo essas respostas. Mas você não tem a possibilidade de ter um burnout agora nessa função? Eu acredito que não, Sérgio. Eu percebo que, assim, isso eu acho que eu falo que a gente aprende, né? É o autoconhecimento, que o yoga está muito pautado no autoconhecimento. Então, para que eu pratico yoga? Por que eu faço movimentos com o meu corpo? Para identificar quais são as minhas limitações, né? Eu falo que é o equilíbrio das asas do pássaro. É um lado que você quer extrapolar um pouco, né, para desafiar o seu corpo, desafiar a sua mente, e o outro que é falar, não, peraí, eu não posso me machucar. Então, a gente vai aprendendo de uma maneira muito, muito genuína, né, a se equilibrar. Então, eu falo que, não, assim, se eu percebo que eu tô, que nem aconteceu no outro semestre, no primeiro semestre do ano passado, que eu estava com uma quantidade de aulas muito grandes, eu me libero. Eu não vou fazer. E aí, lógico, né, vem o lado também do mix, que aulas eu preciso colocar para que a minha renda se mantenha e eu consiga diminuir a quantidade de trabalho. Eu não consigo fazer isso dentro de uma empresa. Não. E assim, da maneira como eu trabalho, eu tenho condição de fazer. Quando você trabalha por conta própria, né, você acaba tendo esse controle maior, né, do que quando você é um funcionário. Agora, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, tenho certeza, achando muito interessante esse papo com a Fabiana. A gente está falando de yoga, de meditação, de como lidar com as crianças. Só lembrando para vocês não esquecerem de seguir a gente, né, de dar aí seu joinha, de clicar aí no nosso canal e compartilhar esse canal aí com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, enfim, com a galera que pode se beneficiar desse papo e aprender, né, também sobre tudo isso com a Fabiana, e que eventualmente esteja aí pensando, né, putz, será que eu ainda posso fazer algo diferente, né? Quem sabe a gente tem um exemplo aqui. Fabiana, agora é o seguinte, dentro desse seu período, provavelmente pós, né, o burnout que você teve, você chegou a entrar em pânico em algum momento? Não, nunca mais. Não, nunca mais. Não teve nenhuma aula assim que, putz, extrapolou que você estava dando cambalhota, não? Não, assim, isso acontece às vezes nas aulas de crianças, acontece de eu sair mais exausta, mas é muito pontual,
né? Foi um grupo que estava naquele dia especialmente mais agitado, ou um assistente que faltou na hora que eu precisaria que ele estivesse ali. São coisas muito pontuais, né? Uma aula de criança dura 50 minutos. Então não dá, não é diferente de uma exposição ao estresse tão profunda como a gente tem, né? Quando, pelo menos era para mim, no mundo corporativo, que era um estresse que ele permanecia. Eu sonhava com a declaração de imposto de renda na época de trabalho. Nossa, isso é um pesadelo total. Era uma coisa assim, insana. Eu sou da época que a gente fazia na mão as coisas, então era uma loucura. Loucura isso. Sérgio, você vai fazer uma pergunta. Isso. Fabiana, indo agora para a terceira idade. Por exemplo, eu contei a minha experiência que eu, com 40 anos, trabalhando feito louco, fui para uma aula e desisti, voltei e eu me achei... Eu não consigo, até hoje eu não consigo meditar, eu não consigo ficar tranquilo. Você vê algum benefício de alguém com 60 anos iniciando, voltando para fazer yoga e vai trazer algum benefício para o resto da vida do idoso? Olha, costumo dizer, Sérgio, que assim, quem mais precisa de yoga e meditação é quem mais fala que não consegue fazer. Né? Então, assim, eu não consigo ficar parado. É você que precisa fazer meditação. Porque quem já tem mais a tranquilidade, né? Essas pessoas elas já vão quase que naturalmente entrar em processos meditativos. Eu era pilhada, assim, eu falo que eu ainda sou agitada de fazer várias coisas, eu tenho isso, né? Mas eu falo que a gente aprende a se reconhecer na forma como a gente é. Então, se você me falar, uma pessoa de 60 anos vai colher benefícios fazendo prática de yoga e meditação, eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Tanto que eu criei um curso que chama Curso Básico de Meditação. Em 10 encontros que eu fiz já presencial, algumas sessões, né? E hoje eu já ofereço ele também online. Eu assim, ofereço para a pessoa o caminho das pedras para ela começar a meditar. Sem aqueles mitos, né? Porque a gente tem um monte de mito, que tem que sentar com a perna cruzada, que tem que ficar pensando em nada, que tem que... Não existe não pensar em nada. Quem que não pensa? A mente é feita para pensar. Agora, como você vê essa apropriação que há dessas teorias de mindfulness, que apropriam exatamente os conceitos de yoga, como se fosse uma novidade, quando se trouxe algo milenar, né? Que está aí, e de repente o cara fala, descobri a pólvora, temos que fazer mindfulness. Como é que é isso? Como é que você vê exatamente isso, Lacombe. O John Kabat-Zinn, que foi quem patenteou o termo mindfulness, né? Ele é da Universidade de Massachusetts, se eu não me engano, ou Harvard, eu não sei, uma das duas. E ele criou esse termo mindfulness, né? Há muitos anos atrás, ele é médico. E aí, com a experimentação que ele foi vendo dos meditadores de 10 mil horas, de não sei quantas mil horas do Oriente, foi vendo que aquilo surtia efeito, porque muda o córtex pré-frontal, porque, né, traz um monte de benefício. Ele foi lá e institucionalizou o chamado mindfulness, patenteou, e ele tem um curso que é oferecido no mundo inteiro hoje em dia, que capacita pessoas a ensinarem mindfulness. Então, por exemplo, se eu não sou como é que chama? Certificada. Credenciada, certificada pelo curso dele, eu não posso chamar de mindfulness o que eu dou. Né? Mas mindfulness o que é? Uma técnica de meditação. Como uso de mantras é uma outra técnica, como caminhada ativa é uma outra técnica, como visualização é uma técnica, afirmação. Então, são técnicas, mindfulness é uma delas. Né? Então, tem isso. E aí, voltando um pouco no que o Sérgio falou, Sérgio, é muito interessante quando você começa a perceber que a sua mente não vai parar de pensar e que é justamente a partir desse movimento da mente que você consegue entrar em estados meditativos, na contemplação. Então, você não vai estar num papel, né, ativo. Então, eu estou
A minha ação é meditar, não, a sua ação é observar. E a partir da observação do que está acontecendo, que vai acontecer mesmo, seja o pensamento, seja o barulho, seja a dor no corpo, eu vou me colocar como aquele que observa. Quando você aprende, e isso não dá para aprender sem praticar, é igual você falar para mim, eu quero ficar com músculo grande, mas eu não quero ir na academia. Né? Você tem que sentar e praticar meditação. Mas eu não consigo. Se você fizer 5 minutos por dia por um tempo, depois você aumentar para 10 minutos, você escolher um lugar da sua casa onde você vai fazer isso, criar o seu ritual, descobrir qual é a melhor postura para o seu corpo, porque tem várias, você pode sentar de jeitos diferentes, e para você pode ser um jeito, para o Ricardo vai ser outro jeito, né? E tudo bem. Aí você vai começar a colher os benefícios disso. Fabiana, eu faço de vez em quando meditação, não consigo fazer continuamente, e normalmente eu prefiro fazer logo cedo de manhã, que para mim acho que é um horário legal. Existe algum horário que é o ideal, que é recomendável, ou qualquer momento que a pessoa puder fazer algum, como você falou, uns 5 minutos, 10 minutos, certamente funciona, já ajuda, mas tem algum horário ideal para fazer a meditação? Então, Ricardo, assim, esses meditadores de muitas horas, que são, né, praticantes diários de várias horas, eles recomendam que seja feita de manhã mesmo. Por quê? Porque você levantou da cama, né, fez a sua higiene pessoal, se sentou no espaço que você escolhe para fazer o seu exercício, e então a sua mente ela ainda não teve as inserções do dia. Então, o pico de emoção que você pode ter, tudo aquilo que pode fazer oscilar a sua mente ainda não aconteceu. Né? Então, em tese, é um melhor horário para fazer. Mas há muitas pessoas que não têm uma facilidade de acordar e sentar para meditar, porque sente muito sono, porque tem a cabeça já começa vai no já gás, né? a pilhar por coisas que ela vai ter que fazer depois. Né? Então, o horário ideal é o horário que a meditação funciona para você. Né? Então, se você testou de manhã, testou na hora do almoço, testou à tarde, testou à noite, e um desses 4 horários é o melhor para você, você se sentiu bem, com menos sono, com menos dor no corpo, menos agitação, esse é o melhor horário para você meditar. Entendi. E você se sente realizada hoje? Me sinto muito realizada. Ai, que bom. Eu acho que, assim, essa busca, né? Eu já tinha 40 anos quando eu mudei, né? Eu tô hoje vou fazer 51, e eu falo que dá muito medo, né? A gente fica preocupada se vai dar conta, mas uma coisa que para mim foi muito importante, eu acho que na época que eu tomei essa decisão, foi que o que eu já aprendi e as coisas com as quais eu trabalhei, elas estão em mim. É igual andar de bicicleta. Lógico que, assim, 10 anos longe da área tributária, eu teria que me atualizar, né? Mudou várias coisas e tudo, mas eu sei o caminho das pedras. E aí, se eu precisar voltar, eu posso voltar. E aí, o peso da mudança, ele ficou menor, né? Com essa coisa de falar assim, eu tenho em mim já o conhecimento instalado na gente, ele fica na gente. Então, se eu precisar voltar, eu vou voltar. E aí isso me deu essa tranquilidade de continuar seguindo, né? E sabendo que eu estava num caminho bom e no caminho que eu gosto de estar. Ai, que bom. E você passa isso mesmo, né? Ouvindo você falar, a gente percebe pelo seu olhar, pela sua emoção, que você está muito feliz, né? Muito contente do que está fazendo e grata por ter tido a oportunidade de fazer essa transição. Tem uma pergunta que a gente faz sempre, que é, você faria alguma coisa diferente se tivesse lá naquele momento atrás e olhasse agora, né, pensando, o que eu faria diferente nessa jornada? Lacombe, eu acho que não. Eu acho que o que aconteceu tinha o tempo certo para acontecer. Mesmo assim, fala, nossa, mas você ficou 20 anos, você não percebeu antes que você queria sair? Eu até percebi que aquilo não era onde eu queria terminar os meus dias. Mas aquilo fez muito sentido e foi o que me permitiu estar aqui onde eu estou.
Se eu tivesse ficado só 10 anos, talvez não fosse a mesma coisa. Então, assim, eu tenho muita gratidão pelas coisas que se apresentaram, até pelas minhas duas, pelos, né, meus 2 traumas, vamos dizer, que foi o aborto e a depressão, porque foram também os momentos em que me fizeram, né, ter a coragem que talvez sozinha eu não teria. Então, faria igual. Você falou uma palavra importante, coragem, né? E pensando assim numa pessoa que eventualmente está pensando em mudar de carreira ou não está muito satisfeito com a sua carreira atual, você falou um pouquinho sobre o tema medo, né? Você falou rapidinho, e agora a coragem. Quais são as principais, sei lá, dicas ou sugestões que você daria para uma pessoa nessa posição? Olha, eu tenho uma coisa que é uma base forte em mim, que é a espiritualidade. Então, eu falo que assim, eu não deixo de agir sempre, né? Em tudo que eu faço, eu coloco meu esforço, minha dedicação, tudo aquilo que é, né, racional, que precisa estar, mas esse lado da espiritualidade, eu acho que é nele que, para mim, a resposta vem. Então, a meditação, ela, para mim, é muito importante nesse sentido, porque quando eu preciso da resposta, que às vezes eu fico, ou a gente fica, né, quando a gente está com o racional muito forte, a gente quer um sinal, a gente quer alguma coisa para dizer, olha, isso vai ser o que vai fazer você ter a coragem de mudar. Mas, às vezes, nessa coisa de você parar, internalizar, assim, é esse o momento mesmo? Eu já vou me lançar para esse desafio? Porque resposta a gente não vai ter de tudo, né? Ah, mas como é que vai ser essa parte? Como é que vai ser o financeiro? Como é que vai ser a minha competência para uma coisa que eu nunca fiz antes? A gente não tem essas respostas. Então, assim, a minha dica seria, se você tem vontade de mudar, se você não está feliz com o que você está fazendo, né? Atitude, né? A ação é importante, mas essa espiritualidade, essa internalização, olhar para si, também é um conjunto. E aí Legal. você vai. Eu li num livro uma vez uma frase que eu gosto muito: ação cura o medo. Né? Ah lá, é isso. Né? Put an action. Até porque tem uma hora que não dá para continuar. Né? Eu estava falando para vocês do burnout. Eu gostava do Outback, mas eu já percebia que alguma coisa não estava mais sendo fluido como era, né? E mesmo eu não tinha coragem de pedir para sair, né? Com tudo aquilo que se apresentava. Então, o burnout provavelmente ele foi o que me impulsionou para falar, não tem jeito. É bom, o ambiente é bom, você tem algumas coisas que te favorecem estar, mas tem o outro lado. E a gente tem uma palavra muito importante que a gente usa no yoga, que é Dharma. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra. Dharma, D-H-A-R-M-A. O Dharma é aquilo pelo que eu estou aqui. Porque eu vim para esse mundo. Qual o propósito, né? Ele é mais amplo que o propósito, porque ele tem a ver, assim, às vezes você até faz alguma coisa, que nem vocês falam, às vezes na escola não fica muito desafiador, fica, mas alguma coisa te impulsiona a estar ali, né? Tem uma razão que às vezes não é uma coisa que você consegue enxergar, mas que te impulsiona a estar ali, né? É o Dharma. Ele me fala. Lacombe, você ia fazer algum comentário? Legal. Não, nada. Achei muito bonito esse final. E falando em final, realmente a gente está terminando, né? Estamos chegando no horário e queria agradecer a Fabiana aí por estar com a gente, bater esse papo e passar um pouco do conhecimento dela. E, Fabiana, antes da gente fechar aqui, você quer mandar uma mensagem final, um comentário, quer passar suas mídias sociais, não sei se você tem, se quer compartilhar, fica à vontade. Gente, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade. É sempre bom a gente resgatar, né, o que motivou a gente a estar onde a gente está. Então, quero agradecer vocês por isso. Eu não sou uma pessoa muito presente nas redes sociais. Eu tenho Instagram, né, Fabi Bressani Yoga. Ele é fechado.
Então, assim, se você for me procurar por lá, me manda uma mensagem antes, dizendo que você me ouviu aqui, para a gente ter um mínimo de interação. E aí, a gente, né, eu costumo sempre ser indicada por alguma outra pessoa para poder fazer o meu trabalho e tudo. Então, a gente vai por aí, assim, eu sou mais low profile em relação a isso, né? Não é a grande apresentação que me move. Eu prefiro trabalhar com grupos pequenos, né? Eu conheço quase que profundamente os meus alunos adultos todos, as crianças, eu tenho sempre essa proximidade, mesmo sendo 130, 140, eu sei o rostinho deles, sei o nome deles. No final do ano eu chego sabendo já o nome de todo mundo. Eu gosto, isso para mim é importante. Legal. Legal, parabéns. Obrigada, viu? Muito bom. Vou procurar um curso de yoga já. Obrigado. Gente, é isso aí. Então, Sérgio Lacombe, muito obrigado também por estar aqui nesse papo. E lembrando a vocês, né, que o Nada de Pânico ele é feito por um grupo de profissionais sênior, justamente para mostrar que não existe limite de idade para você se reinventar, para você fazer algo diferente, compartilhar conhecimento, mas principalmente ir atrás dos seus sonhos, seus objetivos, para você ser feliz, né? Então, não interessa o que seja, né? O importante é você ser sempre feliz. E lembrando a vocês, para seguir a gente, dar aquele joinha no YouTube, né? Seguir no Spotify, nas mídias de podcast. E não esquecer de completar a pesquisinha que está aqui embaixo, tá? Para vocês. E dessa forma a gente encerra hoje, né? Lembrando que vocês podem seguir a gente também no LinkedIn, a gente tem o Nada de Pânico, o nosso grupo lá. A gente tem no Instagram o Nada de Pânico Team, a gente tem o nosso site, Nada de Pânico. Então, fiquem à vontade aí de interagir com a gente, para a gente bater mais papo, enfim, trocar mais ideias. E dessa forma a gente encerra. Então, um grande abraço a todos, né? Vocês. Um abraço, obrigado. Obrigado, Fabiana. Obrigada. E lembrando sempre que a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal.